Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do Conscientemente e hoje eu estou recebendo aqui com muita alegria o Benito Ribeiro. O Benito já participou de uma entrevista ao podcast lá no comecinho, em 2017, no final de 2017, e eu estou muito feliz de recebê-lo aqui de novo. Hoje a gente vai falar sobre o papel da troca de amor para o crescimento das relações, né, Benito? O Benito trabalha bastante com constelações familiares e quero que tu conte pra gente o que mudou desde então, desde aquela nossa primeira conversa. Olá, Bruna. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. E realmente muita coisa mudou de 2017 para cá. Em 2017, quando eu participei a primeira vez, eu ainda não fazia constelação. Eu já tinha iniciado meu caminho com o coaching e, se eu não me engano, eu tinha iniciado também meu trabalho com PNL, mas eu não tinha chegado ainda ao Master PNL, que foi quem me despertou para eu ir para a formação em constelação. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. O que aconteceu de lá para cá? Eu fui fazer a formação em Master PNL e no Master PNL a gente começa a ir mais profundo na construção de crenças. E nessas construções a gente sempre acaba no nosso sistema familiar, que foi o lugar que a gente começou a construir nossa base. E como eu já tinha passado por uma constelação em 2013, que foi quem me tirou do buraco de verdade, de um processo depressivo muito forte, eu falei assim, não dá mais para continuar sem ir de fato com aquilo que eu realmente acredito. Apesar de não ter ainda ido para uma formação em constelação, eu já estudava constelação em casa, já lia livros do Bert. Então, para mim, aquilo tudo já fazia todo sentido. Então, eu precisei ir atrás do que realmente eu acreditava, do que realmente fazia sentido para mim, do que eu realmente dava o crédito de ter dado a sacudida na minha vida para que eu começasse a mudar. E de 2017 para cá, muita coisa mudou. Em 2017 também eu acho que eu ainda estava trabalhando na empresa do meu pai e atendendo em outro período. Hoje eu já vivo completamente da minha profissão como terapeuta e como professor de constelação. Aí me formei em constelação, estudei constelação feito um louco e hoje dou aula de constelação também, além de atender com a constelação. Que legal, Benito. Nossa, te parabenizo muito. Eu sei que é um caminho que, quando a gente passa e conta, né, parece que é tão simples, mas que exige muita coragem quando a gente está atravessando, né, Benito? E buscando a nossa identidade dentro dos nossos atendimentos. E a constelação também está chegando na minha vida, assim, ela está chegando sorrateiramente, assim, mas ela está me apresentando coisas maravilhosas, assim, através de profissionais que eu confio muito e que eu vejo, né, florescendo o trabalho, e o teu trabalho é um deles, assim, que eu acompanho e gosto muito. Então, eu acho que as constelações, elas vêm para agregar muito na vida de cada pessoa, até por dar, né, nos dar esse olhar sistêmico sobre as coisas, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho, né, sobre as constelações. Eu sei que ela é baseada em 3 leis, né? Pertencimento, equilíbrio e... fugiu Hierarquia. agora. Hierarquia, Pertencimento, isso hierarquia e mesmo. equilíbrio. Tava na ponta da língua. Não, mas antes de chegar nesse ponto, vou aproveitar uma fala sua e trazer até uma coisa que o Bert fala no último livro dele, que foi a autobiografia dele. Ele tem uma passagem que ele diz assim, que durante muito tempo ele acreditou que a constelação fosse um processo terapêutico. E mais para o final do desenvolvimento da constelação, do desenvolvimento do trabalho dele, ele chegou à conclusão de que, na verdade, a constelação ela é uma ajuda para a vida. Hoje eu tenho um olhar para a constelação muito mais do que uma terapia, um processo terapêutico que a gente vai fazer uma intervenção. Para mim, a constelação realmente é uma filosofia de vida. É uma forma da gente olhar para o todo e começar a se posicionar de uma outra forma diante desse todo para que a vida consiga fluir. Então, é isso que eu vejo muito. Eu tenho muitos alunos do curso de formação que não têm nenhuma pretensão de ser consteladores. E eu vejo o tamanho que a participação e a entrada nesse estudo sistêmico muda muito tanto os atendimentos que eles já vêm conduzindo de outras ferramentas terapêuticas, como as suas próprias vidas. E ainda uma coisa que o Bert fala. O Bert fala assim, o que torna a gente constelador não é a gente fazer um curso de constelação e a gente estar apto na técnica a aplicar. É a gente fazer da constelação o nosso meio de vida, o nosso olhar para a vida a partir daquilo, a gente viver a constelação do nosso dia a dia. E a partir daí a gente começa a ganhar aptidão para atender as outras pessoas. Que uma coisa muito particular da constelação é a seguinte: a constelação que eu vou facilitar, ela só movimenta, o campo só se movimenta
se antes eu permitir que esse movimento aconteça dentro de mim. Olha só. Então, se eu, Benito, não estou vivendo a constelação da minha vida, não estou vivendo sobre as 3 leis, como que eu vou facilitar o processo do outro acontecer? Não tem como. Sim. Então, eu vejo muito isso da constelação. Ela é muito, muito mais para mim do que uma terapia. É uma forma de eu viver os meus dias. É uma forma Que de eu lindo. me olhar e falar assim, onde é que eu estou aqui? Que lugar que eu estou ocupando? Que lindo. Qual a lei que eu não estou respeitando aqui, que a vida travou nesse momento? Sim, sim. E travou um pouquinho a tela. E até porque, né, como tu falou, os movimentos só acontecem, né, do nosso trabalho quando eles já acontecem dentro da gente, com certeza, né? Então, não adianta a gente querer ampliar a consciência através dos atendimentos para as outras pessoas se a gente não está disposto a ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos, né? Exato. E aí, como você falou, quando a gente fala assim da caminhada, parece que foi uma caminhada facinho, né? Mas nessa caminhada, a gente precisa, meu Deus, Meu Deus. mergulhar muito, olhar muito as feridas e não deixa de doer. É. Eu falo para os meus alunos, olha, vocês vão querer desistir no meio do caminho, mas quem consegue chegar até o final sai melhor. Uhum. Eu me lembro que na minha turma de formação, acho que tinha uns 60 quando a gente entrou, e se brincar saíram 40 Olha no só. final. Porque realmente é um processo muito intenso. Para a gente mergulhar nas constelações, é muito incômodo o que a gente passa. Porque a gente vai ter que lidar com essas feridas todas que ainda estão... muitas nem foram vistas ainda por a gente. Uhum. Outras a gente acha que já solucionou e elas ainda estão Uhum. doendo. E aí, é por aí o caminho. Tem momentos que parece que a gente está sendo jogado no liquidificador, né, Benito? Exato. Eu tenho uma aluna que ela fala assim, que a cada módulo ela vai se rasgar para se reconstruir ao longo do tempo. Sim, sim, E sim. às vezes é muito isso que acontece. Só que você tinha pedido para eu falar das constelações, eu acabei vindo para esse gancho. Mas o que são as constelações familiares? O Bert Hellinger, ele foi padre durante o começo da vida dele, até o meio da vida dele ele foi padre. E só que ele foi um padre que ele sempre teve uma ação muito forte dentro do campo terapêutico. Ainda quando ele era padre, ele estudava muito terapia de grupo para aplicar dentro da igreja, na evangelização. Uhum. Além disso, quando Bert se tornou padre, ele foi ser missionário da igreja numa tribo lá na África do Sul. Só que o que acontece? Lá eles estavam vivendo apartheid na época. Então, muito mais do que evangelizar essas pessoas, as missões da igreja iam lá para educar as pessoas, para alfabetizar as pessoas. Então, Bert trabalhou muito em escolas na África do Uhum. Sul, além do trabalho como padre. E para conseguir conduzir todo esse trabalho como padre, como professor, como diretor de escola que ele foi lá, ele acabou estudando muito terapia para aplicar dentro desse contexto. Uhum. Aí o que acontece? O Bert, ao mesmo tempo que ele estava dentro da igreja, o Bert sempre foi um cara muito disruptivo. Ele nunca quis se fechar a uma técnica X, a uma ferramenta X, a uma ideologia X. Por quê? E isso é mais um dos pontos da constelação, que ele escreve na constelação. Ele fala assim, quando a gente se fecha a um grupo, a gente se limita muito. A gente deixa de incluir coisas diferentes. Sim. Quando ele se fecha na igreja, ele fala assim, quando eu me fecho dentro da igreja, eu acabo excluindo pessoas que estão fora e que pensam diferente. Então ele nunca se fechou absolutamente dentro de uma ferramenta. Então, por exemplo, quando ele estava na igreja, ele começou a pesquisar e estudar coisas que não estavam dentro da doutrina religiosa. E por Certo. isso ele foi muito questionado dentro da igreja e que fez ele posteriormente ser quase que expulso da igreja. Ficaram jogando ele de um canto para o outro para ver se calavam ele, se silenciavam e ele acabou saindo depois. E isso foi uma característica dele na construção da constelação. Ele sempre foi estudando formas terapêuticas, mas ele ia estudando uma, assim que ele estava acabando de estudar uma, ele pulava para outra, Sim, para sim. conhecer coisas novas, para ter base e construir o próprio trabalho dele. Só que com isso ele também foi muito podado em alguns lugares. Na Alemanha mesmo, ele participou do Círculo Vienense de Psicologia Profunda e lá dentro ele estudou psicanálise. Só que, no fim do estudo de psicanálise dele, ele já estava estudando uma outra terapia nos Estados Unidos, que era a terapia do grito primal. Uhum. Então, só por ele ter tido
esse corte aqui e ir do lado outro lado para estudar, foi negado a ele durante muito tempo o título de psicanalista. Uhum. Então, essa é uma outra característica dele que eu acho interessantíssima. Ele se construiu como terapeuta, ele construiu a forma dele de fazer terapia, e durante todo esse caminho ele não teve título nenhum de nenhuma abordagem. Olha só. Porque ele nunca quis se fechar a uma única abordagem. Então, por essa mistura e trazendo o que para ele fazia mais sentido em cada uma, foi que ele foi construindo a constelação. Ele preferiu Então, quebrar padrões do que ficar, né, alienado num exato. estudo só, assim. E isso, para mim, diz muito da primeira lei da constelação. O que é a primeira lei da constelação? É a lei do pertencimento. Nela, todo mundo tem o direito de pertencer, independente de como viva, independente de como faça, independente do que aconteça com a vida da pessoa. Dentro da primeira lei, vivos e mortos permanecem juntos por toda a eternidade. E Uhum. aí, o que acontece? O Bert ele coloca assim, a gente tem alguns níveis de consciência. Tem o nível de consciência desses grupos fechados. Nesses grupos fechados, nem tudo permite que pertença. Então, ele limita até o meu próprio desenvolvimento, Sim. até o próprio desenvolvimento da minha consciência. Então, para eu cada vez mais trabalhar em mim a lei do pertencimento, que é todo mundo fazer parte, eu preciso ir incluindo as coisas que são diferentes. Então, para mim, foi isso que ele fez na própria construção da constelação. Ele foi trazendo cada vez coisas diferentes, incluindo para que, assim, a amplitude começasse a crescer. Uhum. Uhum. E, assim, eu acredito que foi talvez a grande coisa para que ele alcançasse tanta gente. Porque Perfeito. ele realmente incluía e acolhendo tudo como era. E trabalhando com aquilo que se apresentava. Que demais, que demais. Foi um cara que decidiu incluir ao invés de se fechar, né? Ele Ao invés decidiu de se uma fechar. cabeça super aberta, assim, né? Sim. Aí, dentro da construção, e aí eu vou chegar nisso para falar de onde vêm as três leis, ele trouxe outros conceitos que até então não estavam sendo inseridos no terapêutico. Talvez Uhum. isso também foi outro motivo que ele foi muito. O principal deles é a teoria dos campos morfogenéticos, que é escrito por um biólogo chamado Rupert Sheldrake. Que o que ele estuda? Os campos morfogenéticos são campos de informação que a gente tem em torno dos sistemas e que neles tem a informação de estruturas que fazem a vida crescer. Uhum. Então, as plantas têm um campo morfogenético que ensina para elas qual lugar elas devem se colocar para que elas consigam crescer e para que a vida permaneça, para que a vida continue crescendo. E aí, o que o Bert fez? Ele foi olhar para esses campos morfogenéticos dos sistemas familiares através de uma abordagem filosófica, que é a filosofia fenomenológica, Uhum. que é a gente se expor a esse campo e simplesmente esperar observar o que é que surge de informação dele. Então, Certo. foi pegando a filosofia fenomenológica e entrando nos campos que o Bert foi percebendo e escrevendo sobre o que fazia esses campos se organizarem e a vida continuar fluindo. E aí Uhum. foi que ele escreveu as três leis sistêmicas, que são as únicas coisas exatas na constelação. As outras coisas, ele fala assim, olha, a gente estuda aqui, a gente observa padrões sistêmicos para problemas X, só que essas coisas não vão ser exatas, porque cada sistema é um sistema. Então a gente não vai se fechar a uma possibilidade que a gente viu no sistema anterior. A gente vai se abrir para o novo, a gente vai se abrir para olhar o que é que vai surgir ali. Mas as três leis, elas são as coisas exatas na constelação. A Uhum. primeira lei, como eu já disse, é a lei do pertencimento, que ela diz que todo mundo faz parte, independente do que seja, independente do que faça, independente de como seja a vida dessa pessoa. A segunda lei sistêmica é a lei da hierarquia, que nela a gente enxerga que quem veio antes é maior do que quem veio depois, e que a Uhum. vida flui de quem está lá em cima para quem vem embaixo, a gente vai ter que fazer essa vida seguir. Uhum. E a terceira lei é a lei do equilíbrio de trocas, que é a lei que diz o seguinte: para que as relações cresçam, a gente vai precisar se equilibrar na troca entre iguais. Então, se eu estou oferecendo o meu serviço, eu preciso receber algo em troca, para Sim. que ambos consigamos sair maiores dessa relação e a vida consiga crescer. O Bert fala muito isso. A vida cresce a partir da troca, Sim. porque eu tenho algo em excesso e eu entrego esse algo que está na minha vida em excesso para o outro.
E, ao mesmo tempo, o outro tem algo que eu também não tenho. Então, eu preciso também do outro. E aí eu Sim. recebo algo do outro equivalente àquilo que eu doei, mas percebe que são equivalentes diferentes, porque o meu equivalente é parte da minha vida. Uhum. O equivalente do outro é parte da vida dele. Então, nós vamos sair ambos maiores. Porque eu saio com o Benito um pouquinho da Bruna e a Bruna sai com a Bruna com um pouquinho do Benito. Uhum. Uhum. Então, a constelação olha o seguinte: existe sim como haver uma troca onde os dois ganham. Diferente do que muitos acreditam, que sempre um ganha e o outro perde. Sim. Não, há sim como ter um jogo de ganha-ganha. Sim, sim. E se não tiver esse equilíbrio, né? Também a gente vai falar sobre isso né, sobre o tema que a gente decidiu falar hoje. Se não tiver esse equilíbrio entre o dar e o receber, e isso em todas as relações, né? As coisas vão ficar desequilibradas, né? Justamente porque não estão atendendo a essa lei, né? É uma coisa bem lógica. Mas é muito bonito ver assim como nesse simples insight assim de tá, será que nas minhas relações eu estou dando mais, recebendo mais? Onde é que pode ser esse ajuste, né? Então, as constelações são muito legais, assim, elas têm muita aplicabilidade, né? Essa lei do pertencimento, um dia eu ouvi sobre um exemplo dessa questão, né, de pertencer. Quando uma pessoa falece ou quando uma mãe perdeu um filho, às vezes ela acaba falando, eu tenho tantos filhos e um faleceu, mas dependendo da maneira, às vezes que a pessoa contextualiza, ela não está incluindo, né? Aquele ser não está, não sei como tu pode me explicar isso, mas é como se a pessoa não estivesse incluindo aquele Sim. ser na sua vida, né? O Algo que nesse acontece sentido. muito nessa situação que você me coloca? A perda de um filho dói pra caramba. Então, o que acontece com muitas pessoas? Para não terem acesso a essa dor, Uhum, elas começam a internamente excluir a existência daquele filho. Algumas nem contam que tiveram uhum, esse filho a mais. uhum. Algumas, por exemplo, teve 2 abortos e 3 filhos. Fala que tem 3 filhos, não fala que tem 5. Sim. Porque a cada momento de se falar daquele filho que foi perdido é um momento de dor. Uhum, uhum. Só que aquele filho que foi perdido, ele também faz parte do sistema. Sim. Ele existiu no olhar da vida. Ele fez parte daquele todo. Então, a gente precisa sim. É como se a gente tivesse um grande quebra-cabeça e eu negasse uma pecinha, porque aquela pecinha não durou muito tempo aqui na existência. Sim, sim. Só que no final das contas, o quebra-cabeça não vai ficar inteiramente formado se a gente tirar aquela pecinha. Uhum, uhum. Não tem como se completar. Não tem como Sim, as coisas andarem sem aquela peça. sim, É sim. preciso que a gente coloque todas as peças, mesmo que isso doa na gente. Uhum, uhum. Tá aí para mim o que me parece como mais difícil, quando a gente olha para uma peça que dói na gente. Porque Uhum. incluir aquilo que dói é difícil. Só que Sim. percebe, quando a gente exclui algo que dói na gente, a gente está excluindo parte de quem nós somos. Então não tem como a gente ir inteiro para a vida. Não É. tem como a gente seguir de Sim, verdade sim. se não acolhe tudo que a gente é. Sim, e acolher, né, também nossas sombras, né, digamos assim. Então, ansiedade, por exemplo, né, quando a pessoa tem muita ansiedade ou muito medo, ansiedade, eu vejo você, né, a constelação fala isso, né, eu vejo você. Uhum. Então, a gente se coloca numa postura de mais não sei qual é a palavra certa aqui, mas talvez de mais autorresponsabilidade, né? De mais receptividade também a tudo aquilo que a gente carrega. E não só, eu só consigo olhar minhas qualidades, eu só consigo olhar o que tem de bom. Mas e aí o que Sim. não está tão bom vai ficar onde? Ele também pertence, o que não é tão bom Também também pertence. pertence. E é uma coisa que o Bert fala, a gente precisa olhar para o real do jeito que é. Uhum. Porque a gente só vai conseguir fazer algo de bom com a vida se a gente acolhe ela com o real. Então não tem como eu excluir a minha ansiedade, não tem como eu excluir o meu medo, não tenho como excluir as minhas carências, eu não tenho como excluir a minha frustração. Tudo isso que também não é bom, ele compõe a gente. Sim, E muitas vezes é isso que compõe a gente, que apesar da dor, é o que traz força para que a gente faça algo de diferente lá na frente. sim, sim, Então a gente vai precisar, assim, nesse caminho, olhar para tudo do jeito que é. Só no real que a gente vai poder fazer alguma coisa. Não perfeito. adianta apagar partezinhas que não estão muito bonitinhas, achando que vai conseguir seguir a vida
que o real é real, não tem o que a gente fazer. Sim, sim, sim. E Benito, eu gostaria que tu falasse para a gente de sei lá, algum atendimento que tu fez ou alguma questão prática dessa lei da hierarquia, né? De pai e mãe, digamos, né? Pai e mãe são grandes e a gente é pequeno Uhum. diante, né, deles, porque eles nos trouxeram a vida e tem muito aquela questão, as pessoas têm problemas com os pais, mas na verdade os pais, eles já foram eficientes em nos dar tudo aquilo que eles vieram nos dar, que foi a vida. A partir Sim. dali, é um caminho que vai ser também muito nosso, né? Uma construção muito nossa. Então, tu poderia trazer um pouquinho para a gente de algum exemplo dessa lei da hierarquia antes da gente entrar ali no papel da Daquele livro de troca? troca. Aham. Sim. O que acontece? O que é que o Bert fala muito? E eu concordo muito com ele na fala dele. A única coisa que só os nossos pais poderiam ter dado para a gente, eles já deram. Uhum. Foi a vida. Aí ele Uhum. fala assim, todo o resto que a gente precisa, ou a gente consegue conquistar sozinhos, ou outra pessoa pode dar para a gente. Certo. Mas se fosse outro pai ou outra mãe, não seria Benito, não seria Bruna. Uhum. Por isso que, apesar dos maiores desastres que os nossos pais possam fazer na vida deles com a gente, uma coisa a gente precisa sim reconhecer e agradecer, que eles deram a gente a possibilidade de estar aqui e a possibilidade de fazer alguma coisa com a vida da gente. E por que que eles estão acima da gente? Porque a nossa vida, ela está diretamente entrelaçada à vida deles. Se os pais não estivessem aqui, a gente nunca poderia estar. Mas Uhum. se a gente não estivesse, a vida deles estaria aqui do mesmo jeito. Uhum. Uhum. Logo, somos nós que precisamos deles, não eles que precisam da gente. E de fato é esse o fluxo de vida. A vida vem de cima e chega até embaixo. Então, o que acontece quando, por exemplo, eu, Benito, quero cuidar do meu pai e da minha mãe? E a gente vê muito esse cuidar como um posicionamento onde a gente se coloca como maior do que o outro, achando que nós sabemos o que é melhor para o outro do que eles mesmos. Então, se eu faço isso com meus pais, eu estou quebrando a hierarquia. Eu estou falando assim, não, eu não sou tão pequeno, eu sou grande, eu que vou cuidar de vocês. E aí, o que acontece nessa situação? Eu deixo de receber o fluxo de vida. Porque o Uhum. fluxo de vida é de cima para baixo. Se eu quebro a hierarquia, se eu olho para eles e me acho superior, ou porque eu estudei mais, ou porque eu ganho mais dinheiro, ou porque eu faço coisas X, Y e eles não, eu vou perder completamente força para a vida. Sim. Porque nesse momento eu vou para um lugar onde a vida não flui. O Bert dá um exemplo do rio. Ele fala assim, o rio só corre de cima para baixo. Se eu saio do fluxo do rio, eu não vou ter água para me alimentar, para fazer essa água continuar seguindo. E é muito isso que muitos filhos fazem quando começam a julgar seus pais, quando acham que os pais fazem coisas que não são as melhores, e acabam se colocando em um lugar de superioridade. Uhum. E aí, nessa superioridade, não tem força para a vida seguir. Sim. Alguma coisa da vida vai emperrar até que esse filho entenda, nossa, eu sou pequeno, e é nesse lugar de pequeno diante dos meus pais que eu posso, de fato, receber força de vida para crescer. Sim, perfeito. Porque se a gente não está no nosso lugar, a gente está perdendo energia, né? Porque a gente está lutando para estar no lugar que não, né? Definitivamente não é nosso. Não, ali não tem o fluxo da vida, né? Como tu falou, a força da vida não vem para esse lugar, né? Esse rio não Exato. não alimenta. O Perfeito. Bert fala aqui, ele fala assim, no centro sentimos leveza. Esse centro é o nosso lugar. Uhum. No nosso lugar, a vida pode fluir. E aí eu E, vejo, talvez seja o maior desafio da vida, a gente entender qual é o nosso próprio lugar. uhum, uhum. Porque imagina, o primeiro lugar que a gente ocupa na vida é o lugar de filho. Esse lugar a gente não sabe ocupar. Imagina o como a gente está ocupando os outros lugares na vida, sendo que o primeiro lugar, que é o lugar de filho, a gente ainda não sabe ocupar direito. Olha só, né? E que a gente só vai ter consciência que não sabe quando a gente chegar na vida de adulto e ver que as coisas não estão andando. A gente fala, nossa, onde é que está errado aqui? Aí a gente vai ver que está errado desde o princípio. Sim, sim. E por uma grande construção. O que eu vejo muito hoje? Os nossos pais têm questões emocionais que não sabem lidar e acabam colocando a gente, quando pequenos, em um lugar que não é o nosso lugar. Percebe como existem muitos pais que demandam dos seus filhos, querem que os filhos supram um vazio que eles próprios têm. Sim, sim. E começa por aí.
por aí a gente começa a colocar nossos filhos num lugar de maior do que eles são. Certo. Imagina se eu pego meu filho, que vai fazer 1 ano agora, e coloco nele toda a expectativa de suprir as minhas frustrações, de me tornar feliz. Eu coloco ele num lugar muito acima. E nessa construção, se eu mantenho essa construção, ele vai acreditar que ele é maior. Sim, sim. Só que, ao mesmo tempo, eu olho para essa história que é construída por um passado cheio de questões não vistas, só que, ao mesmo tempo, eu, Benito, no meu lugar de filho, eu tenho que olhar para essas questões passadas e falar, sim, foi isso daí mesmo que me construiu. Hoje eu posso ter uma outra consciência e construir para o meu filho uma consciência diferente. Perfeito. Só que, para eu ter essa consciência de Benito hoje e construir uma consciência diferente do meu filho, precisou todo mundo que está antes passar pelo que passou, inclusive eu. E com aí, toda a dor que teve. Sim, e aí vem aquela questão que eu sei que tu tem falado também no teu trabalho, né, que eu acompanho, da autotranscendência, né, tu estuda bastante Viktor Frankl e essa questão de a gente realmente, a gente transcender as nossas questões, a gente tá disposto a passar por aquilo que a gente tem que passar, para ser forte e a partir de estar no nosso lugar, no nosso centro, porque também a força e a leveza elas caminham juntas, né, Benito? Porque quando a gente está no nosso centro, a gente, né, vive com mais leveza e ao mesmo tempo a gente tem essa força para transcender, né? Claro, não é um caminho nada fácil, mas eu acho que é por aí, né? Assim, essa autotranscendência vai nos levando também a mais equilíbrio nas nossas trocas e por aí vai, né? As consequências são muito boas, elas vão impactando, né? A nossa vida dali para frente, né? A partir do momento que a gente decide transcender. Exato. Eu vejo assim, quando a gente decide ir para essa autotranscendência, eu preciso estar minimamente receptivo a tudo que veio antes. Porque o que é o autotranscender? É eu pegar a minha vida e transcender aos meus próprios limites. Só que como que eu vou autotranscender se eu não aceito a minha origem e a minha conexão de vida? Para mim são coisas que não dá para fazer sozinhas. Sim. Eu preciso primeiro olhar para trás, olhar para minha história, acolher essa história, acolher as pessoas que carregaram a vida até chegar em mim, para que aqui hoje eu possa de fato autotranscender. Porque é um momento onde eu entendo que, poxa, eu recebi vida, eu tenho muito a colocar para fora. E aí sim eu consigo colocar de fato para fora. E que para mim não deveria, né? Mas se a gente pudesse fazer assim, seria melhor para as próximas gerações. Quando a gente entendesse que eu, Benito, recebi tudo dos meus pais e eu tenho uma obrigação de entregar isso para o meu filho. Para que assim ele também receba e tenha consciência de que ele vai ter que entregar para frente. Sim. E assim o rio continua seguindo. Sim. Eu até escrevi, não sei se você chegou a ler, escrevi nesse final de semana. Para mim, a maternidade e a paternidade são os lugares mais propícios para uma autotranscendência. Eu li um post que tu colocou. Ali você vê de fato parte da sua vida transcendendo os seus próprios limites. E ali dá para ver, ali você é o grande. Não tem o que você fazer. Você vai precisar assumir o lugar de doador. Sim. De entregar a sua vida a serviço da vida dele. Sim, sim. E aí vem aquela coisa, né, Benito? Ser o grande e fazer mimimi ou ser o grande e com realmente superação, né? Porque deve ser difícil ser grande. Eu não sou mãe ainda, mas com certeza eu tenho que ser grande em outras áreas da minha vida, mas assim, mas nessa questão de maternidade ainda não tenho essa experiência. Mas... Ser grande não é porque a gente confunde o ser grande com... Quer ver um lugar que eu vejo, que as pessoas veem como grande, mas hoje, depois de Constelação, eu vejo como um lugar de pequeno? Para mim, o lugar dos reis, de realezas, é um lugar de pequeno. Que é um lugar onde eles são servidos o tempo todo. Eles são admirados e servidos o tempo todo. O lugar de grande não é esse lugar. O lugar de grande é o lugar onde eu estou na minha postura de doar. Eu tenho força para doar para o outro. E esse lugar, muitas vezes, não é gostoso. Não. Porque esse lugar é o lugar que a gente vai ter que sustentar a vida diante de alguém que é pequeno. Sim, eu gosto de dar um exemplo que eu vivi quando meu filho tinha uns 2 meses, que ele teve cólica. E ele passou 2 dias sem dormir.
E aí, em uma dessas noites, eu estava ali balançando ele sem dormir, sem dormir, sem dormir. E eu fiquei tão desesperado que eu juro para você que eu tive vontade de pegar ele e jogar no chão para ele parar de chorar. Só que aí veio um estalo na minha cabeça. Poxa, Benito, aqui o grande é você. Uhum. Você tem que sustentar esse choro. Eu gosto muito do Ítalo Marcilli, quando ele fala Uhum. assim, nós adultos, nós pais, a gente tem que sustentar a ignorância dos nossos filhos. Isso Olha é ser só. grande. A gente tem que sustentar que ele não sabe ainda comer direito, ele não sabe ainda como dormir. E a gente vai ter que sim se posicionar. E aí, para mim, vem um outro ponto que se eu não estou bem com as minhas próprias dores, eu não vou conseguir sustentar a dor dele. Sim, sim, sim. E pode complementar, pode falar. Aí eu vejo o seguinte, o lugar de grande é o lugar onde a gente segura as nossas próprias dores e sustenta a dor do outro quando necessário. Olha só, né? É um servir abnegado, né? Ainda mais, eu imagino, com filhos, né? É um servir com total abnegação, porque a gente já serve em todas as áreas da nossa vida, né? A gente serve ao Uhum. próximo e quando a gente compreende essa questão de amar incondicionalmente, de fazer a nossa parte, de estar no nosso lugar e servir com o nosso trabalho, na nossa casa, enfim, mas com filhos é uma coisa mais profunda, né? Com filho a gente não tem férias, a gente não tem folga. Uhum. Porque assim, o trabalho, a gente tem um momento de entrega. Sim. Com filhos, a entrega é 24 horas por dia. Aham, aham. Até que eles morram. Sim, Ou até sim. que a gente morra, né? Que é o mais natural. É. Mas é um trabalho que a gente tem que entender. É um lugar onde eu sou grande o tempo todo. Uhum, E uhum, que eu consigo sustentar se eu entendo que eu tenho antes um lugar de pequeno, que é o lugar diante dos meus pais. uhum, uhum. Porque eu me nutro lá, sendo pequeno diante dos meus pais, para ser grande diante do meu filho. Sim, sim. Porque daí eles podem servir como essa fonte onde tu se abastece também de amor, de força, né? Sim. O que eu dou para o meu filho é o que eu recebo dos meus pais. Uhum. Então, se a gente se nega a receber dos pais, como que a gente vai doar para aquelas Sim, crianças? sim, sim. E o que é diferente da relação da gente com outras pessoas que são do mesmo tamanho que a gente? Porque nessas relações, a gente vai estar trocando. Eu vou ser grande em um momento para doar a minha vida, mas eu vou ser pequeno em outro momento na hora de receber algo em troca daquela pessoa. Certo. Então, eu até separo para dizer assim nas aulas para os meus alunos. A gente primeiro ocupa um lugar de pequeno, diante dos nossos pais, a gente se nutre, depois a gente vai ensaiar ocupar um lugar de igual, que é onde a Uhum, gente tem a troca com o outro, uhum. para depois a gente olhar para o lugar de grande, que é o lugar onde eu já me nutri dos meus pais, já me nutro na troca com as pessoas, e aí é a hora de eu me doar Olha só. plenamente, Uhum, uhum. E que é para os nossos filhos. sim, e quanto mais estiverem equilibradas, então, essas trocas, né, interpessoais, de dar e receber, mais a gente vai conseguindo estar abastecido ao mesmo tempo que abastece alguém, no sentido assim, Sim, o equilíbrio, né? sim. Para a roda continuar girando, as coisas precisam se equilibrar. Porque se eu me dou demais e não recebo o equivalente àquilo que eu estou doando, uma hora eu não vou ter força para continuar. Uhum, Porque imagina, eu saí da casa dos meus pais, eu recebi, vamos botar em número, 50 unidades de vida. Eu preciso manter essas 50 unidades na troca. certo. Se eu estou me doando, me doando, me doando e não me permito receber, uma hora vai acabar. A gente precisa estar consciente de que a gente precisa continuar se cuidando. Sim. A gente também precisa continuar sendo pequeno diante do outro, porque senão a gente vira pai do mundo. Uhum, uhum. E, gente, pai de uma criança já é difícil, imagina pai do mundo. Aí a gente entra numa coisa de salvador da pátria, e aí isso muitas vezes vai alimentando o nosso ego, porque na verdade o nosso ser precisa também de nutrição. Então, esse papel com certeza está fadado ao insucesso, né? Isso é uma das coisas que o Bert coloca quando ele tem um livro chamado As Ordens da Ajuda, que para mim é o livro essencial para a formação do terapeuta, que é como Uhum, se posicionar no lugar de terapeuta. uhum, Ele coloca assim, gente, o lugar do terapeuta, o lugar do ajudante, é um lugar de igual para igual. Não um uhum. lugar onde
eu sou maior do que aquela pessoa que chega no meu consultório sofrendo. Sim, sim. Apesar disso, eu tenho que olhar para aquela pessoa e ver que ela é um adulto capaz, é um adulto com força. Porque o que acontece quando a gente entra nesse lugar de salvador do outro? A gente está olhando para o outro falando assim, não, essa pessoa não recebeu força de vida suficiente. Então Uhum. percebe, quando eu olho para a pessoa e falo, você não recebeu força de vida suficiente, eu estou desrespeitando toda a ancestralidade dela. Sim, sim, Eu sim. estou desconsiderando que os pais dela foram suficientes para ela. Sim, sim. Então, para mim, o lugar da troca entre iguais, ela requer isso. Requer que eu olhe não só para a outra pessoa individual. Requer uma coisa que o Bert chama de empatia sistêmica. A minha empatia não é só com aquela pessoa. A minha empatia é olhar para ela e ver todo mundo que veio antes dela. Que E lindo, considerar todo mundo que veio antes dela. que lindo. Assim, quando eu estou no meu lugar e vejo todo mundo que veio antes de mim, e olho para outra pessoa e vejo todo mundo que veio antes dela, aí sim a gente consegue ter uma troca entre iguais. Que lindo, que lindo. Aí sim a gente consegue crescer juntos. Porque tem até uma. Eu acho que tem a ver com as constelações também, mas posso estar enganada. De ter um olhar de admiração e não de pena, né? Então, assim, na Uhum. pena a gente fala, você não dá conta, digamos. Eu tô com pena dessa pessoa e tal. Sim, Na pena, você tá vendo aquela pessoa como incapaz, como se ela fosse incapaz de superar aquilo que ela precisa superar. E na admiração, você olha, ó, não sei se no seu lugar eu seria capaz de fazer tanto que você está fazendo passando uhum. as dores que você está passando, né? Eu gosto de falar assim, quem tem pena não tem respeito. É. Quando a gente entra na pena, a gente começa a desrespeitar o outro. E o respeito em constelação, a gente olha que eu aceito o outro como ele é, eu concordo com o outro como ele é, e eu me alegro com o outro como ele é. Isso Uhum, é uhum. respeito. Que Então, eu lindo. me alegrar com o outro, apesar de toda a dor que ele traz para mim. Uhum. Apesar de todo o cenário de destruição que ele possa dizer sobre a vida dele. Porque aquela vida foi a vida correta para ele até aquele momento. Sim, sim. E o olhar com respeito é olhar para toda essa história de dor e concordar com essa história e ver que foi essa história que construiu aquela pessoa. E ver o Sim, tamanho daquela pessoa por estar ali, de pé, diante de toda aquela história. sim, sim, sim. É ter um olhar mais compassivo, né? Realmente, essa compaixão de saber que a pessoa está num nível de consciência que permitiu ela enxergar até ali, mas que Uhum. ela é totalmente grande para conseguir ampliar essa percepção dela, né? Sobre aquilo que ela está Sim, passando. Mas que, independente do estágio, não é questão de nível nem nada, né? É questão de simplesmente sim, ter amor incondicional pelo outro, ter compaixão, ter respeito mesmo, como tu falou. sim. É uma coisa que eu vejo, né? O estudo de constelação e a consciência que eu tenho hoje a partir de tudo que eu estudei não me torna melhor do que ninguém. Me Sim. torna igual ao outro. Ao mesmo tempo que eu tenho isso em excesso para trocar, a outra pessoa também tem algo essencial para mim que eu preciso. Uhum, uhum. Por exemplo, tem um rapaz agora cortando um monte de planta que estava invadindo a minha casa. Eu preciso do serviço dele. Eu não posso me colocar num lugar de superior a ele por eu ter estudado mais do que ele. Sim, sim. Porque, na real, o que a gente troca não é serviço. A gente não troca produtos. A gente troca vida. Isso. Eu coloco um pedaço da minha vida em função da vida do outro e o outro coloca um pedaço da vida dele em função da minha. É por isso que a gente tem que olhar para o outro como igual. Uhum, uhum. Porque nós somos iguais, nós trocamos vida. A forma como essa vida é trocada é só uma característica de troca. Sim, sim. Mas, no fundo, o que é dinheiro? Dinheiro é vida em potencial. Uhum. Eu dou alguma coisa para a pessoa agora, ela não tem algo que eu precise no momento, e ela me dá um dinheiro para representar aquela vida que ela entregou para uma outra pessoa. Uhum, uhum. Então, perceba, a gente troca a vida o tempo todo. Sim, 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 sim. E assim, o amor nessas horas, ele é realmente muito definidor, né, Benito? A qualidade dessa entrega, né, dessa troca. A gente vai trocar se sentindo superior, a gente vai trocar ah, sem muita
sem estar muito envolvido com aquela troca, ou a gente vai decidir trocar com amor pelo próximo, com amor pelo serviço do próximo, pela pessoa que é o próximo, que às vezes é uma pessoa que vai chegar para você e vai só querer conversar com você, ou só vai querer, né, que você ouça ela, que você um amigo que te chama no trabalho e está passando por um problema e você vai querer ouvir ele com empatia ou vai querer, né? É muito sobre a qualidade dessa troca, né, Benito? Sim, eu vejo muito que o amor é a gente colocar a vida em fluidez. Uhum. Eu me colocar no meu lugar e permitir que a vida flua de fato. O Bert fala assim, a melhor terapia é o amor. Porque o amor é o lugar onde eu estou no meu lugar, eu recebo dos meus pais e eu dou para o meu filho e troco com as pessoas. E troco de verdade vida que chega até mim. E não simplesmente vou fazer trocas qualquer. Sim, sim, sim. Eu entendo todo o valor daquela força de vida que eu estou doando para aquela pessoa e eu entendo, de fato, toda a força de vida que eu recebo daquela pessoa. Que lindo. Perfeito, perfeito. E, Benito, tu tem visto muito desses, nos teus atendimentos, assim, quais são, existe algum exemplo para tu citar ou algo que possa se encaixar nessa nossa temática aqui hoje? Eu tenho um que foi, inclusive, ontem. Uhum. Ontem me surgiu uma cliente que ela estava com a seguinte questão. Ela estava iniciando um relacionamento amoroso e ela estava assim, nossa, esse relacionamento não cresce, não avança de nível. A gente está ela falou, foi engraçado, a gente está com uma amizade já tendendo para um namoro, só que as coisas não conseguem se construir. E aí, interessante que está até ali, até agora o que eu coloquei na constelação dela. Na constelação dela precisou ser colocado o dar e o receber. Uhum. E ela estava em uma postura diante do relacionamento onde ela sempre era a doadora. Uhum. As pessoas que se colocam sempre no lugar de doação, elas não vão ajudar a relação a crescer. Por quê? As relações crescem em cima de troca. Uhum. Se eu estou no meu casamento com a postura sempre de ser o grande e de me doar, vai ser extremamente incômodo para outra pessoa. Porque imagina a outra pessoa ficando sempre no lugar de pequeno, Uhum. Uhum. num lugar de incapaz. As Ela, relações não têm como crescer. a pessoa não exercita a grandeza dela também, né? A pessoa também precisa Exato. se abastecer sentindo que é grande, né? E eu acredito que uma hora isso vai ficar pesado também para a pessoa que se coloca como grande. Uhum. Talvez não no primeiro momento, talvez essa pessoa se force a aguentar demais e talvez ela fique até doente por aguentar demais e querer aguentar demais, por não se permitir ser pequeno também em alguns momentos. Esse talvez seja a coisa que mais surge em constelações. Uhum. São pessoas que não aceitam seus lugares de pequenas, tanto diante dos seus pais, em primeiro lugar, que é o primeiro lugar onde a gente vai receber, como diante do outro, quando a gente também precisa ser pequeno para receber algo do outro. Eu gosto de falar assim, é um lugar de equilíbrio, mas não é um equilíbrio estático, é um Uhum. equilíbrio dinâmico. Ora eu Sim. sou grande, ora eu sou pequeno, ora eu sou grande, ora eu sou pequeno. Tem gente que gosta tanto de ser grande que não se permite vir para o lugar de pequeno e receber do outro. Sim, sim. Geralmente essas pessoas são aquelas que reclamam, fulano não faz nada por mim, só eu que faço por fulano. Só que também o quanto que essas pessoas também não estão se permitindo precisar do outro. Uhum. Ficar um Uhum. pouquinho no lugar de pequeno para ser ajudado. Uhum. Se colocar vulnerável um pouco assim, né? Se colocar realmente receptivo. Não, agora eu preciso receber um pouco de carinho, agora eu preciso receber uma ajuda, agora eu preciso, né? Sim, Deixar ser exatamente. ajudado também. Eu acho que as pessoas elas estão muito... Eu não gosto dessa palavra não, mas eu vou usar essa palavra. Estão muito traumatizadas com o lugar de pequeno diante do outro. Uhum. Porque, sim, durante muito tempo, as pessoas aproveitaram muito os lugares de fragilidade do outro. Sim, sim. Mas aproveitaram, sim, vírgula, né? Pessoas com suas fragilidades que não sabiam lidar com elas, usavam as fragilidades dos outros para não demonstrar as suas próprias. E Uhum. oprimiam as outras pessoas Uhum. para esconder as suas próprias fragilidades. Sim. Então, a gente está, talvez, vivendo ainda um processo onde todo mundo está querendo ser o grande o tempo todo.
querendo dar conta de tudo, querendo fazer tudo sozinho. E quem faz tudo sozinho vai morrer só. É. Sim, e não é nem por essa postura, às vezes não é nem por arrogância, às vezes é por medo mesmo, né? Mas é um medo que precisa ser visto, né? Como a constelação fala, a gente precisa ver o que precisa ser visto. Hoje eu vejo a arrogância como uma proteção do medo. É, é. A gente se torna arrogante porque a gente não quer assumir que a gente está com medo. A gente se força a ter um tamanho que a gente não tem para enfrentar uma coisa que a gente nem precisa. Que é esse lugar de superioridade diante de tudo. Mas eu vejo muito, como você falou, é um lugar onde existe um medo e que a gente corre de olhar para esse medo. Sim, sim. Existe medo mesmo, porque, poxa, se eu não tenho a consciência de ser humilde para assumir a minha vulnerabilidade, assumir que eu preciso, eu vou ter muito medo desse lugar. Eu vou ter muito medo de me submeter a algo que vem do outro. Aí a gente vai ter que aprender aquela velha palavrinha chamada confiança. E o Bert, nesse último livro dele, ele fez uma passagem sobre confiança que eu falei assim, gente, é um tapa na cara de todo mundo. Ele fala assim, confiar é o momento em que eu entrego algo da minha vida nas mãos do outro e eu não fico querendo saber como é que o outro está conduzindo, não. Eu entrego e permito que ele conduza da forma que ele sabe conduzir. Que lindo. Isso é confiar. Só que aí pare e pense o quanto nós estamos confiando no outro. Quanto a gente consegue, de fato, se entregar para que o outro conduza parte da nossa vida porque a gente precisa do outro. Aí eu vou voltar lá no que eu disse lá um pouquinho antes. Se eu não olho para o outro e vejo toda a carga de vida que o outro está trazendo e o quanto de vida e o quanto de força aquela outra pessoa tem, eu nunca vou confiar em entregar para o outro parte da minha vida. Sim, sim, sim. Muito lindo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu acho que também é muito uma postura, né, Benito? Uma vez eu fiz uma imersão que tinha uma prática, a facilitadora gostava muito também das constelações, também estudava, e na época eu ainda não conhecia muito de constelações, que assim, a gente precisa olhar para nossa ancestralidade, né, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, enfim, com uma extrema reverência, de realmente, assim, se ajoelhar diante deles e dizer obrigada por tudo que vocês, pelo tanto que vocês caminharam para que eu chegasse até aqui, com os recursos que eu tenho hoje, com poder falar com liberdade. Será que na época eles poderiam falar com liberdade? O quanto de restrições que eles viveram para hoje a gente estar na vida que a gente está ocupando, né? Então, olhar com uma reverência assim infinita pelo que eles passaram e a partir dali tomar a força deles, né? Que a constelação fala. Então, assim, eles estão aqui atrás de mim, a minha ancestralidade, digamos assim, me dando força, porque eles me trouxeram até onde eu estou hoje, e a partir dali eu sou forte e posso olhar para frente e seguir minha vida. Mas às vezes, né, vão ter pessoas que ficam olhando para trás, e se a gente olha para trás, o que acontece? A gente não vê o caminho pela frente. Não anda. Né? A gente não anda. Eu gosto de passar uma tarefa nos grupos que eu conduzo, que é a seguinte. Eu peço para as pessoas fazerem a árvore genealógica delas, e colocarem mais ou menos, a gente não vai ter sempre exato, o ano em que esses ancestrais viveram. E eu pego como exemplo minha avó. Minha avó vai fazer 99 anos agora em junho. Ela nasceu em 1921. Vai no Google e pesquisa historicamente o que ela viveu de 1921 até 2020. Nossa Senhora. O tanto ela passou por 2 guerras. Olha o tanto de coisa. Isso eu tô falando da minha avó, que tá bem aqui atrás. Ela não tá nem tão longe assim. Ela tá bem aqui. O tanto que ela viveu e conduziu de vida para que eu estivesse aqui hoje na frente desse computador confortável, com ar-condicionado e tranquilo. Teve outro dia, eu lembrei disso aqui agora. Eu fui no mercado e comprei um pacote de biscoito Maria. Não sei se você conhece biscoito Maria. Sim. E aí eu tava abrindo o biscoito, despejando no pote, e eu comecei a chorar com o biscoito Maria. Mas o porquê que eu comecei a chorar com esse biscoito Maria? Eu me lembrei da história do meu pai,
Meu pai tem uma origem muito humilde. Uhum. E meu pai vivia num povoado que eram 5 horas de caminhada do povoado até a cidade mais próxima. Nossa. E meu pai é apaixonado por Biscoito Maria. E ele disse que em uma dessas viagens tinha um rapaz com um pacote de Biscoito Maria e ele pediu um Biscoito Maria pro rapaz. O rapaz deu um Biscoito Maria pro meu pai, que meu pai comeu durante 5 horas. Um único biscoito. Nossa. E eu estava naquele momento podendo despejar um pacote dentro do meu pote. Ou seja, aquele pacote que eu pude comprar, ele não tem só a minha força de vida. Ele tem a força de vida da minha avó, que nasceu em 1921, de muita gente que veio antes e que conduziram a vida até que eu pudesse comprar aquele pacote inteiro e despejar no meu pote. Isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas do Bert. Ele fala assim, gente, o seu trabalho não é seu. O que eu entrego no meu trabalho não é meu. Ele é de um monte de gente que veio antes e que possibilitaram que eu entregasse. Sim, sim, sim. É a força que veio deles, né? A gente tem que honrar essa força, né? Toda essa... Quantas pessoas que talvez tiveram que calar a sua voz para hoje a gente estar aqui comunicando, né? Durante a história, a nossa ancestralidade, como foi difícil para eles ter liberdade de expressão ou né, poder comprar um pacote de biscoito ou ter a comodidade que a gente tem hoje. Então, é muito essa questão de a gente honrar tudo aquilo que a gente recebeu e tomar aquilo, né, como uma coisa muito, muito, muito forte, muito importante. Assim. E honrar também toda essa história. Que, qual é o padrão também que a gente enxerga às vezes em constelações? Pessoas que olham para essas histórias e ficam revoltadas com essas histórias. Por exemplo, se eu olho para a história do meu pai e fico revoltado por ele não ter tido possibilidade de ter um pacote de biscoito quando era criança, eu deixo de honrar essa história. Sim, sim. E quando eu deixo de honrar essa história, eu deixo de receber a força que essa história proporciona. Ou seja, isso vai levar a gente a, sim, olhar para histórias de dor, olhar para histórias de opressão, olhar para a história de pobreza e concordar com essa história. Porque essa história foi a história que conduziu a gente a poder tanto hoje. Sim, sim, sim. Só que quando eu olho lá para trás e eu rejeito essa história, eu me prendo a essa história. E aí o que a gente consegue ver em constelações? Essas pessoas começam a reviver tudo isso. Até o dia que entendem que aquela história fez parte dessa construção. Aquela história foi necessária. Sim, sim. E é como tu falou, né? Às vezes a pessoa até não honra e acaba revivendo porque ela quer, de alguma forma, se punir por alguma coisa, né? Mas, assim, esses tempos eu li um texto que eu achei muito interessante, talvez tu já tenha ouvido aí, né, nos teus estudos, mas de que é como se a gente recebesse, quando a gente, né, no nosso período de vida, um lugar totalmente limpo, totalmente faxinado, digamos assim, tá totalmente tudo muito limpinho, tudo muito branquinho, tudo muito aconchegante, e a gente decidisse chegar nesse lugar e a gente quisesse fazer uma nova faxina. Não, deixa aqui que eu vou pegar de novo tá tudo limpo, mas eu vou pegar uma vassoura, vou pegar pano de limpeza, eu quero limpar os vidros de novo. Isso é um desserviço. Então, às vezes, a gente não servindo, né? A gente não está honrando e a gente está fazendo um desserviço, né? A nossa ancestralidade deve ficar de cabelo em pé, né? Assim, triste com a nossa... Com certeza. Eles devem olhar assim, meu Deus, tanto que eu fiz, essa criatura está desperdiçando meu esforço. Eu posso te dar outro exemplo, que é... Eu acho que eu ouvi esse exemplo da Paula uma vez, que é como se a gente estivesse em uma corrida de revezamento. Nossos ancestrais correram bastante, entregaram um bastão para a gente. A gente tem a escolha de pegar esse bastão e seguir. Essa é a nossa obrigação, pegar o bastão e seguir. Só que o que é que tem gente que faz? Pega o bastão, olha para trás e fala assim, nossa, esse bastão tá meio sujo. Olha para trás e fala, por que você tropeçou no quilômetro 10? E ao invés de seguir na corrida da vida com seu bastãozinho na mão, fica reclamando sobre o como que as pessoas que estavam atrás correram. E aí, ao invés de pegar o bastão do quilômetro 60 e ir até o 120, não, fica no 60 parado, emperrado, reclamando que no 45 a pessoa tropeçou. Em vez de honrar os 60 que a pessoa já caminhou, que já foi bem difícil chegar, né? Exatamente. É perfeito.
não anda, a vida não anda dessa forma. Perfeito, perfeito. Nossa, é muito incrível, assim, como a gente pode equilibrar mais as nossas trocas, estando no lugar da gente, no nosso centro, como tu falou, né? Uhum. E acho que todo estudo que a pessoa decidir ter para ampliar sua consciência sobre esse assunto é muito, muito válido, né? Tu mencionou a Paula, para quem não sabe, para quem estiver nos ouvindo aqui, a gente tem em comum, digamos assim, uma pessoa que a gente admira muito, eu acredito que tu admire muito ela, Aham, assim como eu, bastante. a Paula Quintão. Então, recomendo também que vocês, né, deem uma olhada no conteúdo dela. E como ela fala, né? Ela trouxe, eu acho que do Décio, que é alguém que ensinou ela sobre constelações, essa Aham. questão de a gente trazer a vida para o mais, né? A gente está indo para o mais ou a gente está indo para o menos? Então, eu acho que Sim. em qualquer momento do nosso dia, em qualquer atividade, a gente pode fazer essa pergunta, né, Benito? Tô colocando a minha vida a serviço do mais ou do menos, né? Ou do menos. Exato. Exato, porque é exatamente essa a nossa função, a gente colocar a vida a serviço do mais. Uhum. Quando a gente está colocando a vida a serviço do menos, é porque a gente está fora do nosso lugar. Perfeito, perfeito. Eu acho que fica uma reflexão bem, bem bacana, assim, né, desse nosso bate-papo. Eu te agradeço demais por tudo que tu trouxe aqui pra gente. Se tu quiser indicar mais algum livro, tu indicou As Ordens da Ajuda, né, do Uhum. Bert, e tem mais algum que tu gostaria de indicar para deixar pro Ah, pessoal? em constelação, eu acho que o primeiro que se deve ler é a autobiografia do Bert, Uhum, porque ali dá para entender toda a construção dele. Assim, apesar de ter sido o último livro que ele publicou, para mim é o essencial para todo mundo entender constelação, porque ele fala todo o caminho da construção e fala um pouquinho, brevemente, sobre olhar da constelação para relacionamento, para trabalho. uhum. Então, eu acho que é um panorama geral de uma forma mais mastigada, mais fácil de se Perfeito, entender. É porque assim, perfeito. o Bert também tem formação em filosofia, então a linguagem dele nos outros livros não é uma linguagem tão acessível. A gente Entendi. precisa parar, ficar elaborando, construir, Aham. tentando entender o que ele quis dizer com aquela página. Já na Sim, autobiografia, para mim, ficou uma leitura leve, uma sim, leitura suave, onde realmente dá para se entender, sem necessariamente querer se aprofundar nos estudos como alguém que vai ser constelador. Então, certo. acho que a autobiografia dele é a melhor indicação que eu posso dar para quem Perfeito. quer simplesmente conhecer a constelação. Perfeito. Benito, quero que tu diga se tem alguma mensagem final que tu queira deixar, alguma frase legal que tu acha, né, para inspirar as pessoas, ou alguma frase que tu mesmo leva como lema de vida. E também queria que tu deixasse a melhor maneira para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo, tuas redes sociais. A frase que eu levo como lema, tem até um hashtag no meu Instagram hoje, é: a vida precisa seguir. Por que a vida precisa seguir? Na verdade, a vida segue, independente de como a gente enxerga ela ou não. O que eu vejo que a gente precisa escolher é se a nossa vida vai seguir junto com a vida do todo ou se a nossa vida vai ficar parada. Uhum, E o lindo. que é isso para mim? É a gente se colocar a serviço. A gente pegar o que a gente recebeu e colocar para frente, colocar para a vida seguir, de fato, para a nossa vida Sim, seguir junto com a vida do todo. lindo, lindo. E para me encontrar é no Instagram, é o lugar onde eu sempre Uhum, estou, uhum, que é o @benito.a.j.ribeiro. uhum. Acho que eu Perfeito, falei certo, mas acho que é isso mesmo, benito.a.j.ribeiro. perfeito. É lá onde eu comunico muita coisa de constelação, acho que tem publicação quase que todos os dias. Lá também que eu disponibilizo atendimento e cursos também. Perfeito. Benito, quero te agradecer, né? Eu reverencio a tua vida, a tua grandeza. Obrigada por estar aqui, por estar trazendo tanto conhecimento, compartilhando tanto conhecimento, compartilhando as suas vivências. Quero desejar muita luz no teu caminho, muito sucesso, que tu possa levar cada vez mais tua mensagem adiante e possa ajudar, né, tantas pessoas com o teu trabalho, nesse nível que a gente falou, né, de estar sempre entre Igual. iguais, e é muito lindo isso. Parabéns mesmo pelo teu trabalho. Eu que agradeço bastante, Bruna. E também aproveitar para parabenizar esse trabalho, porque Ah, a obrigada. quantidade de informação que você traz neste podcast, com as pessoas que eu estou vendo que estão surgindo lá, é muito grandioso isso que você faz. Porque Obrigada. é muita informação e muito acesso gratuito que todo mundo tem para possibilitar seu próprio crescimento. E Ah, agradecer a obrigada. oportunidade de estar aqui
e querendo a gente volta sempre. Com certeza. Eu acho que a primeira vez que eu vim, ou foi o 12 ou foi o 18? Eu acho que foi o 12. Foi o Nossa. 12? Esse daqui vai ser qual? Esse vai ser o de número 122, se eu não me engano, 121 ou 122. Pois é, percebe o tanto de coisa que você já trouxe. É verdade, é verdade. Eu tenho que agradecer também a minha ancestralidade, né? Que está me trazendo até aqui, me dando força. Com toda certeza. Um grande abraço, Benito. A gente volta a conversar com certeza. Tá certo, obrigadão. Obrigada, beijo.